Pessoal, eu acho que o Corinthians vai conseguir solucionar o problema do transfer ban, né? Na questão do Félix Torres. Porque acabou de sair uma informação importante, e eu vou mostrar ela aqui pra vocês, comentar algumas coisas sobre o naming rights que saiu aí da venda. Cara, estão falando o valor, tá sendo dito o valor de 700 milhões. A gente vai analisar um pouquinho isso daqui, tenho algumas atualizações com vocês, já vamos comentar sobre isso daqui, porque só vou pedir antes, deixa seu like, porque fortalece demais, tá, o seu like aqui no canal. Então, por favor, deixa esse like aí. Bom, o atacante Pedro, formado na base corintiana, pode mudar de clube nesta janela e gerar receita ao Timão. A informação é da CNN Brasil. O Al Ittihad da Arábia Saudita negocia a compra junto ao Zenit por 35 milhões de euros, valor que agradou aí os russos, tá? Graças aos 30% mantido na negociação anterior e a parte prevista no mecanismo de solidariedade da FIFA, o Corinthians tem garantido aproximadamente 10,5 milhões de euros, tá? O que equivale a 66 milhões de reais, baita grana, né? Baita grana, e aí já dá pra pegar essa grana aqui do atacante Pedro, né, que vai ser vendido, você pega e resolve o problema do transfer ban de uma vez, né, acaba com isso daí logo. É claro, né, esses 66 milhões, se a gente for analisar aqui, galera, poderia ser livre hoje pro Corinthians, né, mas com as dívidas que o clube tem, aí é aquela, você vende o almoço pra poder pagar aquela janta ali mais tarde, né, então é assim, é dessa forma hoje. É dessa forma hoje que o Corinthians vive, tá? Que o Corinthians vive. Mas assim, é uma boa notícia. E aí, soluciona esses problemas de curto prazo. Alguns, né? Alguns problemas, porque tem vários a curto prazo em questão de dívidas, né? Mas o Corinthians consegue ao menos pagar, né? Pelo transfer ban aí, que não vem conseguindo, que eu falei no vídeo anterior a esse daqui, eu falei um pouquinho do transfer ban. Se você não assistiu tal vídeo anterior que eu falei um pouquinho, comentei. Porque ainda não foi solucionado, o Corinthians precisa anunciar reforços, mas está sendo barrado por conta desse bendito transfer ban, que o presidente, o carinha de rato do Santos Laguna, né, parece um ratinho, não tá dando boi, né? O Corinthians diz ter 70%, mas, enfim, eu acho que é meio lorota, porque... Enfim, vamos lá. Eu nem vou falar nisso, tá no outro vídeo, tá? Um assunto sobre isso. Mas saiu uma informação aqui do Samir Carvalho, do canal do Café do Setorista, né, do jornalista da UOL, que tá repercutindo muito. Eu não acredito, galera, eu não acredito nessa informação, tá? Mas ele trouxe a informação dele e tá repercutindo bastante. E eu vou comentar aqui com vocês, porque é o seguinte, o Corinthians está negociando um naming rights, segundo o jornalista da Arena, por 700 milhões pelo período de 10 anos. O GE Podcast, né, comentou aqui que achou um valor ok. Comparando com os outros naming rights que temos atualmente, é um bom valor. Seria bom conseguir adiantar uma parte para poder quitar a Arena. Vamos lá. Sobre os naming rights, se a gente parar aqui para analisar esses 700 milhões, se essa informação for certa e correta, os 700 milhões... o Corinthians se torna disparado, assim, o maior valor de naming rights hoje que tem no Brasil. Se a gente for fazer uma análise internacional, 700 milhões hoje pro Corinthians dá 70 milhões anuais, né? Por 10 anos, 70 milhões anuais. Lá fora, clubes da Europa recebem cerca de 100 milhões. Se você fazer uma comparação, hoje, a nível Brasil, beleza, tá um bom valor. Só que a gente precisa parar para poder analisar algumas coisas. Para vocês terem uma ideia de juros que o Corinthians paga por ano na Arena, na Neoquímica Arena, é 70 milhões por ano de... Galera, só de juros o Corinthians paga 70 milhões de reais por ano. Os 70 milhões que entraria, né, no caso, anualmente, fechando esse contrato de 700 milhões, só pagaria os juros. E aí você tem a bilheteria do estádio, que o Corinthians ali fatura cerca de 1 milhão e pouquinho ali por partida. Aí se você for somar a quantidade de partidas que o Corinthians faz ali na Neoquímica Arena por ano, você vai ter em torno aí em 10 anos de 400 milhões de reais. 400 milhões de reais você vai ter aí em cerca de 10 anos que você consegue pagar uma parte da dívida do estádio. Isso se os dirigentes dentro do clube ainda forem bonzinhos, né? Para pegar esse dinheiro da bilheteria, focar nisso para poder pagar o estádio, né? Porque não sei, enfim, não dá para saber o que os caras fazem com o dinheiro do Corinthians, né? Enfim, mas mesmo se você tem 400 milhões ali para pagar o estádio só com o dinheiro da bilheteria em 10 anos, você ainda tem um débito ainda de 300 milhões ainda para pagar, tá? Então assim, se fosse um dinheiro imediato, assim, cara, pega os 700 milhões, assim, dá a pau mesmo, pá, de uma vez, cara, seria bom isso, tá? Valeria muito a pena, tá? Ou sei lá, ter uns 50% adiantado, pelo menos, não sei, mas 700 milhões de reais, galera, pro potencial hoje do Corinthians, porque assim, se a gente for pegar a localização de São Paulo, se a gente for pegar o potencial dessa torcida do Corinthians, se a gente for pegar a exposição midiática, shows, eventos, a valorização imobiliária, cara, assim, pode passar muito mais de 700 milhões. Para ser bom pro Corinthians, um naming rights de verdade, para ser ótimo pro Corinthians, galera, o Corinthians precisaria ganhar, no mínimo, aí 100 milhões de reais anuais de naming rights, tá? 100 milhões de reais, pelo menos, pra gente desafogar
com essa dívida do estádio. Se a gente recebe 70 milhões de reais anuais hoje, não resolve o nosso problema. Tá? Tem que ser um valor superior a isso. O presidente do Corinthians falou que tem 3 empresas sendo conversadas. Samir Carvalho acabou de falar de 700 milhões de reais. Não sei se é verdade essa informação. Eu só tô comentando com vocês, galera, porque se for realmente isso, 700 milhões de reais, e a gente já vai saber em breve, e pode ser que seja verdade isso que o Samir esteja falando, 700 milhões de reais ainda pro Corinthians hoje é pouco, e se a gente parar pra fazer uma análise do estádio que eu acabei de comentar com vocês, o Corinthians consegue mais, porque o potencial da Neoquímica Arena, vista outros estádios que tem hoje no Brasil, é absurda e gigantesca, tá? Hoje, os outros estádios aí do Brasil recebem em torno de 40, 50 milhões de reais de name rights, tá? Os outros clubes do Brasil. Então, 700 milhões, o Corinthians passaria esses clubes aí, no caso, na questão do name rights, ainda não resolveria o problema por conta da dívida que o Corinthians tem desse estádio. Então, assim, ainda não resolveria o problema, tá? Infelizmente, a realidade é essa, tá? Vamos ver aí como é que vai ser. Vamos ver como é que vai ser. Aqui, ó, o Presida colocou. O Samir falando que o Presida colocou aqui. Se for isso mesmo, é uma piada sem precedentes. 700 milhões de reais por 10 anos é uma piada, tá? Ele colocou aqui. Bom, não que seja uma piada, tá? Não é um valor ruim, né? Se o Corinthians hoje não tivesse tanta dívida do estádio assim, seria até um bom valor. O Corinthians tem potencial para receber, mas tem. Mas hoje não dá pra você receber 700 milhões de reais, tá? O Corinthians precisa de muito mais. Realmente se torna pouco, em vista do que o Corinthians hoje precisa e do potencial do estádio, beleza? Bom, galera, continuando aqui, porque o Dorival Júnior saiu em defesa do Félix Torres, né? Ele falou pra torcida ter paciência e tal. Dorival, a notícia tá aí do lado, eu não vou ler não, mas deixa eu falar um negócio aqui. Dorival Júnior, nós já temos uma paciência gigante com o Félix Torres, cara. Gigante, desde quando ele chegou. E esse eu pedir mais. Eu tenho medo quando o Félix Torres entra dentro de campo. Tá de sacanagem, né? Só pode. Pelo amor de Deus, cara. De verdade, ter paciência com o Félix Torres. Não dá, velho. O Félix Torres, ele faz corpo mole porque ele quer, de fato, no Corinthians. Galera, é o seguinte. Tem o próximo jogo do Corinthians agora, vai ser o clássico contra o Palmeiras. E assim, o Corinthians tá com problemas. O Mateuzinho foi afastado, tá? Porque tá contundido, sofreu a lesão na coxa, tá? Já foi confirmado. Então assim, o Corinthians tá... galera, e aqui é a preocupação, porque o Corinthians tá desmanchando, cara. De verdade, tá desmanchando. O Memphis tá voltando agora, é verdade. Mas, cara, tá preocupante, porque a parte ofensiva do Corinthians tá com desfalques. E agora começou a parte de trás, a parte defensiva. Meio campo você tem um Garro que não tá 100% também. O Memphis que voltou agora. E agora a parte defensiva com o Mateuzinho já começa a sofrer. Onde boa parte das jogadas do Corinthians acontecem pelo lado direito do campo. No caso com o Mateuzinho, tá? E, cara, mais um desfalque que o Corinthians vai ter aí, provavelmente no jogo de volta da Copa do Brasil, sem o Mateuzinho. E, galera, eu não sei o que eu penso mais. Eu não sei mais... O Corinthians não tem reforços. Aí tem o transfer ban aí. Tem o Vitinho, bem verdade, que tá aí, mas o Vitinho a gente não pode falar muita coisa, ou se a gente for parar pra analisar as 3, foram 3 partidas já do Vitinho, não foi bem, o cara tá ganhando ritmo ainda, não dá pra falar muita coisa. Por enquanto, o Vitinho no Corinthians hoje o Vitinho no Corinthians é um fede não cheira, hoje ainda, por enquanto, acabou de chegar, tá pegando ritmo ainda, então por enquanto ele fede não cheira, não é o cara de solução hoje pro Corinthians, tá? Tá ali pra compor elenco, pra ser opção, sim, porque o Corinthians tá desmanchando dentro de campo. Tá desmanchando, e isso se torna muito, muito preocupante, tá, galera? Então, assim, o jogo contra o Palmeiras, sei lá, cara, vai com boa parte... Ou vai com todo reserva mesmo, sabe? Tô pensando aqui, será que vale a pena ir contra o Palmeiras com time reserva hoje? A gente tá brigando ainda no Brasileiro, ainda estamos na parte de baixo da tabela, então não sei se é interessante ir com todas as reservas, não. Eu acho que vai com misto ainda, acho que o Corinthians deve ir com misto, eu acho, tá, que é melhor. O Corinthians já tá usando, né, os reservas. Enfim, porque não dá pra simplesmente largar o Brasileiro também nessa partida. Assim, é um clássico, além de ser um clássico, estamos brigando ainda na parte de baixo da tabela, 3 pontos são importantes. Então eu acho que o Corinthians não deve, eu acho que ir com todo reserva não. Pensando melhor assim nesse sentido, tá? Bom, galera, por enquanto as atualizações eram essas. Aí, essa polêmica agora do name right de 700 milhões de reais, já expliquei aqui pra vocês. Não é tão vantajoso pro Corinthians, não é um valor tão ruim também, mas não adianta ainda nada. O Corinthians precisa negociar esses name rights aí pra um valor maior. O Corinthians precisa resolver, pelo menos, receber 100 milhões de reais por ano, beleza? Galera, um grande abraço, até mais e vai Corinthians!